Tá, bem legal. Bem legal o que você falou. Então a gente está indo aqui do emagrecimento para a hipertrofia muscular. Então, primeiro, a gente precisa entender. Hipertrofia muscular está muito relacionada ao aumento de calorias. Ou seja, esse indivíduo ele precisa estar em superávit calórico, que é diferente de estar em déficit calórico. Entendendo os modelos de conduta nutricional, né, a gente pode fazer com que esse indivíduo ele tenha uma boa resposta, com quantidades acima das suas necessidades, que variam muito conforme resposta individual. Hoje, eu, Fábio Félix, não utilizo protocolos engessados. Eu sempre parto da premissa da individualidade. Às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que eu trabalho com uma quantidade de calorias excedentes que não chegam nem a 150 calorias. E eles têm uma boa resposta. E controlada. Controlada no sentido de quê? Aumentar massa magra e ainda conseguindo manter um percentual de gordura baixo. Beleza. Aí eu tenho outros pacientes que eu vou utilizar 3 vezes mais a quantidade de caloria. Tipo, vou usar, digamos, botei 150, 200 calorias, vou utilizar aqui com esse aqui 600 até 800 calorias. E o cara continua respondendo bem, ganho de gordura mínimo e o ganho de massa magra altíssimo. Mas por que isso acontece e é tão diferente? Não tem como a gente usar um parâmetro X para todo mundo. Tem que ser o XYZ, né, que são os diferenciados. Porque cada indivíduo vai ter uma resposta individual devido à sensibilidade dos hormônios que ele tem, que ele produz. Então, esse indivíduo, às vezes, é um indivíduo que ele tem mais receptores de testosterona, entendeu? Então, ele responde melhor, né, ao estímulo da sua testosterona endógena. Às vezes, é um indivíduo que tem uma melhor sensibilidade insulínica, né, ou seja, aquele indivíduo que eu dou grandes quantidades de carboidrato para ele e ele consegue metabolizar de forma bem eficiente, e dificilmente ele vai estar ganhando gordura com isso, ou muita retenção, né? E assim, eu tenho um indivíduo que também tem aí um metabolismo que é privilegiado. Às vezes é um cara que consegue oxidar, metabolizar a gordura com mais facilidade, né? Então, entendendo isso, o nutricionista ele precisa compreender o seu paciente, ele tem que ter muito feeling na hora de trabalhar para hipertrofia. Eu costumo dizer que hipertrofia muscular às vezes é mais complexo do que emagrecimento, né? Porque se eu gero déficit, ele vai ter uma resposta. Mas hipertrofia, se o indivíduo ele pesa demais a mão, aquele indivíduo ele vai aumentar muito a gordura. Ele não quer aumentar a gordura, ele quer ganhar massa muscular. Então a gente precisa compreender todos esses detalhes. Alguns pacientes, inclusive, a gente faz exames antes para entender como é que é, por exemplo, perfil glicêmico. A glicemia do cara é 82, a hemoglobina glicada do cara é 5,3 e a insulina do cara é 3. Esse indivíduo aí, perfeito. Posso jogar carboidrato aqui padrão, ou eu deixo meus pacientes nesse perfil, para eu ter uma margem de segurança. Aí eu pego um indivíduo que está com a insulina de 15, 18, glicemia do cara 102, 105, hemoglobina glicada do cara 5,9, 6, cara pré-diabético. O cara quer hipertrofia muscular. Dá para fazer um trabalho de hipertrofia muscular com esse indivíduo? Nesse momento, talvez não. Você faz primeiro uma regulação alimentar para chegar no ponto que você precisa. Exatamente. É o que nós chamamos de regulação metabólica. Se eu não fizer uma regulação metabólica nesse indivíduo, eu vou correr riscos de fazer com que ele, ao invés de ganhar massa muscular, ele ganhe mais massa gorda. Ele aumente a gordura aí nos adipócitos, né? São os nossos depósitos de gordura corporal. E não é isso que as pessoas querem. Então a gente precisa entender que é um trabalho bem complexo. O nutricionista hoje, que ele trabalha na parte clínica esportiva, ele tem que entender de diversos aspectos a nível metabólico, bioquímico. Então, não é só você calcular a dieta. O cálculo é o mais básico, é o mais simples, né? Agora, você entender a complexidade do que é aquele paciente na sua realidade, na sua individualidade, isso sim é que é algo que o nutricionista, o bom nutricionista, sabe fazer. E isso leva tempo, entender, ter uma prática clínica, né? Atender bastante, feeling de consultório, né? E pelo fato de eu também ser treinador, eu já entendo como eu vou periodizar o treino daquele indivíduo baseado na conduta nutricional que eu prescrevi para ele. Ou se é um personal que eu confio, que eu sei que o cara sabe prescrever um bom treino, eu analisando o treino dele eu já consigo fazer uma dieta mais elaborada, entendeu? E se é um indivíduo que está vindo de um médico já, que já vai fazer, doutor, o médico já passou a receita aqui, eu vou usar isso aqui e tal, beleza, olhei aqui, vamos lá. Então já estou entendendo o metabolismo, já vou entender que ele vai usar mais recursos, ele vai ter uma síntese proteica otimizada, mas eu preciso saber trabalhar tudo isso, porque se eu não entender, inclusive o nutricionista precisa entender de fármacos, não para prescrever fármacos,
mas para saber essa relação fármaco-nutriente. Se eu não souber essa interação de modo a fazer com que o meu cliente, paciente, tenha um melhor resultado, eu posso atrapalhar, eu posso até fazer ele desperdiçar o uso desses recursos naquele momento. Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa trabalhar da melhor forma. E compreendendo que a hipertrofia muscular é algo muito complexo e que depende de diversos fatores. Não é só comer em superávit calórico, é o que comer, quanto comer e onde eu vou encaixar essa conduta nutricional para aquele paciente dentro das suas individualidades. Aí surgiu uma dúvida agora. A pessoa que chega lá e vai fazer o uso de glicogênio, certo? A taxa basal dele do cálculo ou é a mesma de uma pessoa que não vai fazer o uso de glicogênio? Boa pergunta. Não existem cálculos para isso, feeling puro. Mas eu entendo sim que os recursos ergogênicos, eles potencializam a sinalização a nível anabólico. Eu vou aumentar a síntese proteica daquele indivíduo. Então, por exemplo, se eu penso numa margem de consumo proteico, os estudos mostram aí para hipertrofia muscular 1,6 até 2, 2,2, 2,4 gramas, digamos, tá? Por peso corpóreo, tá? E que existem outros cálculos também. A gente pode calcular por quantidade de massa magra, que eu gosto muito de utilizar em atletas, é um tipo de recurso que eu utilizo. A gente fraciona por refeição também, tá? Tem alguns cálculos que o nutricionista esportivo ele utiliza nesse sentido, tá? Mas entendendo isso, que ele vai ter esse potencial anabólico otimizado com o uso desses recursos, a gente entende que ele talvez possa ter um consumo proteico maior. E aí, tipo, eu poderia estender dessa margem de 2,2, 2,4 até 3. Em alguns casos tem estudos mostrando aí mais do que 3 gramas, entendeu? Mas vai trazer mais benefícios adicionais? Até certo ponto, não. Tá? Se eu consumo a quantidade de proteína ideal para aquele indivíduo, passar disso não compensa. Agora, se esse indivíduo, por exemplo, eu quero aumentar o consumo dele, por exemplo, aí de macronutrientes. Só que se eu aumentar a gordura aqui, essa gordura pode sofrer resterificação e ele também vai aumentar a gordura. Aumentei o consumo de carboidrato, ele já está se sentindo bem, eu estou com medo aqui dele aumentar um pouco a gordura corporal ou a retenção, né? Porque o carboidrato ele carrega água para dentro da célula. É até interessante falar isso porque a galera tem medo do carboidrato virar gordura. A possibilidade do carboidrato virar gordura é muito menor, por exemplo, do que a possibilidade da gordura virar gordura. A gordura já está na forma de gordura, né? Então ela já pode ser facilmente esterificada. A função do carboidrato, geralmente, quando ele satura, ele vai se transformar em quê? Em glicogênio hepático e muscular. Então isso é bom, porque vira uma reserva energética principalmente para os treinos de força. Tá? Por isso que o indivíduo pode treinar em jejum, dependendo de como a conduta nutricional dele foi durante o dia, né? Porque ele tem reservas de glicogênio. Então, a função do carboidrato, comer, excedir carboidrato, ele não vai virar gordura rapidamente. Ele precisa passar por toda uma rota metabólica, saturar essas rotas para que ele possa realmente se transformar. A gordura já, ela vira gordura. Proteína, a função dela é reparadora de tecidos e também energética. Só que a função primária da proteína é reparação de tecidos. Então, se eu penso em otimizar, reparar tecido com o treino daquele cara, outra coisa também é que a proteína tem efeito térmico, né? Dos alimentos, né, dos macronutrientes, ela que tem o maior gasto energético para ser consumida, assimilada pelo nosso organismo. Então, poderia aumentar essa proteína para esse indivíduo e ele ter uma resposta otimizada. Então, tipo, aqui eu estou falando de uma estratégia, tá? Existem várias. Mas assim, só para você entender a complexidade. Então, não existe um modelo engessado. Eu sei que ele vai ter uma otimização a nível metabólico, mas eu preciso entender de tudo isso para que eu possa prescrever uma conduta mais assertiva. E por isso eu preciso entender o feedback daquela droga, qual a quantidade de drogas que ele vai utilizar diária, quantidade de drogas que ele vai utilizar semanal, qual o tempo desse ciclo, efeito empilhamento dessa droga, né? Então são muitos detalhes aqui que se eu fosse colocar, a gente ficava aqui no podcast falando, pois é. Mas o nutricionista esportivo, hoje, ele precisa sim saber sobre hormônios, tá? A gente tem que quebrar esse tabu na faculdade, a gente não podemos, né? E eu acho que, né, honestamente, o nutricionista que prescreve hormônio, ele está perdendo tempo. Por quê? Ele não ganha nada adicional para fazer isso. Ele corre mais riscos, né, de perder o CRN, né, o exercício legal da profissão, e ele ainda vai perder tempo com algo que ele não foi. Ele pode aprender isso, tá? Todos podem aprender, na verdade, né? Até quem não é da área. Mas assim, o que ele realmente foi pago para fazer, a função dele é prescrever a dieta. Então ele se preocupa com o que ele vai fazer muito melhor, porque ele vai fazer um trabalho de excelência. E recomenda o médico.